Olá, então, pessoal, mais uma aula de PI 2, né? Nessa aula nós vamos estudar a técnica de controle LQG digital, tá? O controle LQG, pessoal, é o último assunto da matéria de controle 2. E o digital, né, em teoria, é o último assunto da matéria de controle digital, né? Que você já deve ter visto primeiro em controle 2 para tentar entender o digital. Muitos professores de controle digital sequer chegam nesse assunto, né? O meu professor, quando eu fiz controle digital, passou, explicou, foi além até desse assunto, passou até a parte meio adaptativa, enfim. Mas é porque eu tinha uma turma muito boa, consegui acompanhar bem o que ele passava e a gente seguiu bem adiante do que normalmente é passado em controle digital. O controle LQG, tá? Assim, a gente não vai estudar a teoria dele, vamos estudar como faz, tá? Fazer. Nós vamos estudar primeiro contexto, né, de controle 2, vamos estudar o contexto de espaços e estados, associar esse contexto ao controle digital, e nós vamos aprender a fazer esse controle. Né? Nós não vamos entender a teoria por trás dele, não é o objetivo desse vídeo, porque é uma teoria bem complexa. Muitas vezes você só vê essa teoria, né, em matérias específicas da pós-graduação. Né? Ou, como falei, em controle 2, pelo menos no tempo contínuo, normalmente se vê. Tá? Bem, então essa é uma técnica de controle do domínio do tempo. Né? Quando a gente fala controle PID, PI, enfim, a gente está falando de técnicas de controle do domínio da frequência. Essa técnica ela faz o projeto diretamente no tempo. Né? Então, como é um projeto no tempo, ela é baseada em espaço de estados. E muitos de vocês sequer sabem o que é espaço de estados. Então a gente vai explicar primeiro o que é isso. Né? E ela também é baseada em otimização. A parte da otimização a gente não vai entrar. Tá? Basicamente, vocês só vão ver que tá lá, ele calcula para ti e pronto. Eu não vou explicar como é feito isso. Tá, talvez em outro vídeo com mais detalhes, mas enfim, não é o foco de PI2. PI2 é a aplicação das coisas. Né? Por que, antes de a gente entrar no assunto, por que ver isso? Né? Porque muitos de vocês estão mexendo com plantas não lineares, instáveis, enfim, com uma série de problemas. E apesar dessa ser uma técnica de controle linear, ela é consideravelmente superior ao PID. E ela é muito mais fácil de sintonizar. Então ela é melhor e é mais fácil de sintonizar. Então vale mais a pena usar ela muitas vezes, tá? Então vê que às vezes tem uma resposta de vocês lá que dá ultra oscilatória com PID e não consegue de jeito nenhum tirar essa oscilação. O LQG tende a fazer ela ficar uma resposta melhor, tá? Principalmente se for o LQR, né? Se vocês conseguirem fazer uma variação do LQG, uma variação mais simples do LQG que o LQR, mas nem sempre é possível de aplicar ela. O LQG sempre dá para aplicar. Você sempre substitui um PID por um LQG, mas não necessariamente sempre um LQG por um PID por um LQR, né? Se for possível, é melhor usar o LQR. Se não for, o LQG também é bom, né? Também dá conta. Bem, então antes de a gente entrar no controle, vamos entender um pouco sobre sistemas. Né? Vamos pensar no motor CC. O CC é uma fonte controlada, né, que seria a nossa função de controle, basicamente uma resistência, uma indutância, uma tensão induzida, e dessa tensão induzida a gente tem um torque que gira uma inércia. E eventualmente é afetado por algum torque contrário. Né? Bem, tem um atrito, enfim. Basicamente, tá, esse é um bom sistema para a gente tentar entender o que está acontecendo no espaço de estados. Então, o que acontece? A gente tem, né, isso é uma condição física de sistemas de forma geral, não necessariamente limitada ao espaço de estados. A gente tem variáveis que acumulam energia, tá? Então a gente tem inércia que armazena a rotação e a gente tem indutância que armazena a corrente. Então, essas variáveis, a corrente que é armazenada e a rotação que é armazenada vão ser as nossas variáveis de estado futuramente, né? Eles são os nossos estados. Por quê? Porque elas são armazenadas. Então, existe uma transição, uma dinâmica na sua determinação, né? Elas são associadas a esse armazenamento. Esse armazenamento vai indicar que elas têm uma variação temporal, elas têm uma dinâmica temporal. Por isso, elas são os nossos estados, certo? Existem termos dissipativos, né? Resistência e atrito. Né? Resistência e atrito são dissipativos. Existe perturbação de torque. E existe a correlação entre as duas variáveis, que é dada pela tensão induzida pelo torque. Certo? Elas vão ligar ao mundo mecânico com o mundo elétrico.
E temos nossa ação de controle, que vai ser o valor da variável. A gente consegue manipular, né? A gente vai indiretamente manipular a velocidade através da ação de controle, que é a única variável que a gente consegue mexer. No caso, a tensão de entrada no motor. Certo? A gente tem um motor. Esse motor a gente só consegue mexer na alimentação dele, não consegue mexer em outra coisa. Então essa daqui é aquilo que o controle vai de fato atuar, certo? Bem, então, né, para a gente modelar o motor CC, a gente usa as equações diferenciais. Então, a parte elétrica a gente usa a segunda lei de Kirchhoff, lei das malhas. E na parte mecânica a gente usa a segunda lei de Newton para sistemas rotacionais, né? Então, o somatório das tensões é igual a zero, né, na lei das malhas. E o somatório das forças, né, é igual a derivada da quantidade de movimento. No caso da quantidade de movimento linear, né, sei lá, L, enfim. É um movimento angular, né? Então, enfim. Então as tensões, né, por um lado positivo a gente tem a tensão de entrada, lado negativo aquela tensão na resistência, tensão na indutância, que está associada com a derivada de corrente, e a tensão induzida. A tensão induzida é uma constante da máquina, né, vezes, por uma máquina de meios permanentes, né, vezes a rotação da máquina. Então aqui já tem o link, né, entre velocidade e corrente. E no caso do torque, o motor está no sentido e tem torques contrários, que é o torque de atrito é o contrário, né? O torque inercial é contrário e o torque inicial é inércia vezes aceleração angular, né? E o torque de perturbação, que também é contrário, né? Sempre supor que a perturbação está atrapalhando, nunca está te ajudando. E o torque também está associado com as variáveis elétricas, deve ser a constante da máquina vezes a corrente de armadura. Então, se a gente isolar as derivadas, né, nessas duas equações, a gente vai ter a seguinte equação diferencial. Então, a gente vai ter a derivada de corrente em relação ao tempo, ela vai ser igual a menos resistência sobre indutância, que já é a base de tempo do sistema elétrico, né, vezes a corrente, menos a constante da máquina sobre a indutância vezes a velocidade. Então, a gente tem as duas variáveis da mesma equação, de uma derivada só isolada, mais a ação de controle. Na segunda equação também a gente vai ter corrente, velocidade, não vamos ter a equação de controle e a gente vai ter perturbação. Aqui a gente tem mais zero vezes a perturbação. Então, a gente pode reescrever esse sistema de equações diferenciais, aqui é um sistema de equações diferenciais. Em vez de usar uma equação de segunda ordem, a gente usa um sistema de equações diferenciais, com duas equações. Em vez de a gente usar uma equação diferencial, a gente usa um sistema de equações diferenciais, certo? Esse sistema de equações diferenciais pode ser reescrito na forma matricial. Então, a gente tem a derivada dessas equações é igual a uma matriz vezes essas variáveis, que são as variáveis de estado. Essa daqui é a matriz A, que é a matriz de dinâmica do sistema, que carrega as informações dinâmicas do sistema, como é que o sistema se comporta dinamicamente. Mais uma outra matriz, que é a matriz B, matriz de entrada, vezes a ação de controle, mais uma terceira matriz, seria a matriz de perturbações, vezes a perturbação. Normalmente essa matriz é ignorada, né? E além disso, a gente tem que analisar a saída do sistema, que é a variável que vai ser controlada. Então a saída vai ser a rotação. Então eu tenho uma terceira matriz que vem diretamente dessa conclusão, né, vezes os meus estados. Certo? Parece uma combinação linear desses estados da minha saída. Então, eu tenho a seguinte situação, de forma bem genérica, eu tenho que a minha derivada dos meus estados é igual a matriz A vezes os meus estados, mais a matriz B vezes a minha ação de controle, e a minha saída é igual a matriz C vezes meus estados. Isso daqui é a representação do espaço de estado do tempo contínuo. Então, repetindo, a gente tinha equações diferenciais do sistema, isolamos a forma matricial, ou seja, se eu fizer isso, eu chego aqui, né? Então, se eu fizer esse procedimento aqui, né, eu volto para lá, certo? Então, eu condensei essa informação aqui na matriz A, condensei essa informação aqui no vetor X, certo? Que é o vetor de estados. A matriz A é a matriz dinâmica, a matriz B é a matriz de entrada, e a matriz C é a matriz de saída, certo? Enfim,
Para o tempo discreto, tá? Se eu for trabalhar controle digital, eu posso fazer uma aproximação, a aproximação de Euler. Existem vários métodos para se fazer, uma delas é a aproximação de Euler. Eu posso aproximar o operador de derivada por uma derivada contínua, discreta. Sendo que ΔX é x de k mais 1 menos x de k. Ou seja, em vez de eu pegar um tempo contínuo, eu pego amostras, né? Aqui eu tenho k, aqui eu tenho k mais 1, aqui eu tenho k mais 2, sendo que tem intervalos regulares de tempo ΔT, que muitas vezes é o período de amostragem TS, certo? Então, daqui para cá eu aproximo por uma reta. Aproximo por retas, tá? Com esse coeficiente aqui. Beleza? Então, isso daqui é a aproximação de Euler. Tá? Então, basicamente, nessa aproximação, né, eu tenho aqui o meu x ponto vai ser igual a ΔX. Então, ele vai ser x de k mais 1 mais menos x de k sobre ΔT. Então, eu já tinha a equação anterior de x ponto, que é ax mais bu. Tudo isso daqui vai multiplicar ΔT, né, e vai somar x de k. Então, vai ser igual a x de k mais 1. Certo? Então, é isso que eu tenho aqui. Então, eu tenho aqui x de k mais 1 vai ser o próprio x de k, né? Estava menos aqui, vai ficar mais o ΔT vezes o resto do sistema, né? A x de k mais b. Então, eu posso colocar aqui o x de k em evidência e criar uma nova matriz A, que vai ser dada pela identidade, mais ΔT vezes a anterior. Essa vai ser a discreta. E uma nova matriz B, que vai ser ΔT vezes B, né? Vai ser a B discreta. E eu tenho um novo sistema no espaço de estados, que agora não é a derivada que eu tenho aqui, eu tenho x de k mais 1, próximo passo, vai ser igual a matriz AD vezes o passo atual, mais BD vezes a entrada do meu sistema, né? E o y de k vai ser igual a c vezes x de k, tá? Isso, inclusive, pessoal, é uma solução exata para esse problema, sem fazer aproximação. Só que a solução exata para fazer por conta, ela envolve integrais, ela é bem mais complicada, tá? O MATLAB, o Octave, calculam automaticamente esse valor para a gente, mas para a gente entender o que está acontecendo é mais fácil da aproximação de Euler. Existem outras aproximações também, aproximação de Tustin, enfim. Então, para o caso contínuo, né, no diagrama de blocos, a gente tem que eu tenho um UDT que entra no sistema, né, equivalente, tá, pessoal, a um UDS que entra num sistema G de S e sai Y de S. Então, entra o UDT no sistema assim e sai Y de T. De forma detalhada, esse sistema multiplica o B, então eu tenho BU, né, e esse BU associado com AX dá X ponto. Né? Então, se eu integrar x ponto, que é a derivada de x, eu tenho x. Então, ele tem uma realimentação interna. Né? Então, por isso que as variáveis de estado são as variáveis internas de realimentação, porque elas são realimentadas dentro do sistema. Né? Então, o x ponto vai ser igual a x mais bu. Né? Se eu pegar x e multiplicar por c, eu tenho y, que é a saída do meu sistema. Então, isso daqui é está acontecendo lá dentro de um sistema físico. Todo sistema físico é assim, tá, pessoal? Representação bem genérica. Para o caso discreto, né, eu vou ter uma situação similar. Então, eu vou ter que o de k vai passar para um sistema do tipo x de k mais 1 é igual a x de k mais bu, e y de k é igual a 6x de k. E aí, de forma mais detalhada, né, diagrama de blocos, eu tenho que o de k vai ser igual b vezes o de k, só que isso daqui agora vai dar x de k mais 1. Então, para mim ter x de k, eu não vou ter mais uma integral, não é mais uma derivada. Eu vou ter um operador atraso, ou seja, um operador que pega um passo anterior, uma memória, basicamente. Né? Então, por exemplo, x de k mais 1 é q vezes x de k. E x de k, então, é o inverso de q, é q na menos 1 vezes x de k mais 1. Então, vem x de k mais 1, multiplica por q na menos 1, eu tenho x de k. É uma memória passada. Multiplica por A e eu vou descobrir quem que é o x de k mais 1. Né? E x de k vezes c da y. Tá? Então, eles são análogos. Bem, então, pessoal, existem muitos casos que a gente usa a letra z em vez da letra q para indicar o operador atraso, porque a letra z vem da transformada z, que é análogo à transformada de Laplace. Né?
A gente usaria o Z em vez do S. Mas é mais comum quando a gente trabalha no tempo usar a letra Q. Lembrando que é um operador, tá, pessoal? Não é uma variável. Então é tipo DDT, né? Um operador, tá? Então aqui também é um operador. Então, estudamos um pouco da representação de sistemas de fáceis estados bem rapidamente, tá? Mas assim, já deu para ter uma noção do que é isso, né? Já não é mais um monstro de 7 cabeças, talvez só com 1 ou 2 cabeças. Bem, então como é que a gente controla um sistema de fáceis estados? Né? Existem várias formas de a gente controlar, a gente pode inclusive colocar um PD ali, porque é só um modelo, né? O sistema físico não é uma função de transferência, é um espaço de estados, ele é um sistema físico. A gente usa o PD e controla do mesmo jeito. Mas, assim, as estratégias de controle no tempo, normalmente elas são baseadas no que a gente chama de realimentação de estados. Ou seja, é uma lei de controle que é formulada, né, com base em todos os estados. Os estados atuam nessa lei. Por exemplo, o PD é baseado no erro. Então, ele é um KP vezes o erro, mais um KI vezes o somatório do erro, mais um KD vezes a derivada do erro. Ou a diferença do erro, enfim. Certo? Isso é a lei de controle do PD, está envolvendo com erro. A lei de controle, quando a gente trabalha em fase de estado, normalmente ela envolve os estados. Tá? Por isso que chama realimentação de estados, porque a gente usa informação não do erro da saída, mas de todos os estados para poder compor a lei de controle. E além disso, muitas vezes é comum incluir uma lei com um ganho integral. A gente usa um integrador junto. Né? Então, a gente tem uma relação de estados mais uma integração. Aí o integrador ele é dado pela seguinte regra. W, que seria a variável de integração, é igual a ela mesma, né? A somatória é ela mesma, mais a referência menos y. Não tem TS aqui, tá? Referência menos y. Então, se a gente for fazer um diagrama de bloco, quem que é o W de K? W de K é referência menos a saída, mais o W de K menos 1. Então, é ele mesmo, né? Atrasado, uma memória anterior, né? Então, para fazer o sistema completo, ele vai multiplicar um ganho KI. E eu vou pegar a informação dos estados. Opa, eu apaguei aqui a... Enfim. Eu apaguei... Fazer o quê? Ele vai pegar os próprios estados, né? Eu vou realimentar eles para compor o de controle. Então, eu pego o integrador, somo com o valor negativo, né, do ganho K vezes os estados, e eu formo o meu U de K. Aqui vou multiplicar a matriz B, vai entrar no meu sistema, que vai ser realimentado. Então, ele realimenta por aqui, pelos estados, e realimenta aqui internos, são variáveis internas, e ele realimenta por aqui, pela saída. Então, existe uma desvantagem, que eu preciso de mais medições, eu preciso medir todos os estados, eu tenho que assumir que esses estados são variáveis físicas ou mensuráveis, né? Muitas vezes eu não consigo medir, eles são derivadas ou são coisas muito complicadas de serem medidas. E aí, às vezes é muito caro, às vezes eu gasto muitos sensores, né? A vantagem dessa estratégia é que ela não depende do lugar das raízes. Eu consigo colocar em qualquer lugar que eu queira os polos. Eu não sou limitado ao lugar das raízes. Eu posso colocar em qualquer lugar que eu queira. Então, é muito mais prático, muito mais fácil de estabilizar. Mas tem esse problema, né, que precisa de todos os estados. Então, para contornar esse problema, muitas vezes a gente pode usar o que a gente chama de observador de estados, que é uma forma de a gente rastrear o valor desses estados, tomando como base apenas o valor da entrada, que eu mesmo aplico, né, o valor do controlador, da saída medida, então no PD você também precisaria realimentar a saída, então você continua realimentando só a saída, mas só a saída, e, obviamente, como ele é em malha fechada, ele precisa dos estados que ele mesmo estimou anteriormente, certo? A lei geral para o observador de estados é a seguinte. Os estados estimados atuais, eles são iguais ao próprio modelo do sistema, então é a x mais bu de k, né? Vezes os estados estimados anteriores, né? Ação de controle anterior, mais um ganho L, que é o ganho do observador, vezes o erro de observação, porque eu tenho que usar a saída como uma informação para me guiar. Na saída, o caminho para a saída vai guiando o estimador para ele alcançar os estados verdadeiros, né?
como esse observador nessa lei não tem integrador, ele nunca vai chegar exatamente nos estados verdadeiros, mas pelo menos ele vai ter a tendência dos estados verdadeiros. Aí o controle, que tem o integrador, vai compensar esse erro do observador se o observador conseguir chegar no caminho certo, né? Então a gente precisa dessa compensação de erro aqui, certo? Então, por exemplo, né, eu tenho aqui o estado real e o observador, ele vai começar meio defasado e depois ele vai casar com o estado real. Ele vai dar quase informação verdadeira. Tá? Dificilmente ele vai acertar perfeitamente. Mas já ajuda bastante o controle. Então a lei de controle geral fica sendo essas duas equações. A equação estimada que eu tenho que inicializar. Então, usa a saída para alimentar, né? Usa a lei de controle anterior, então precisa de memórias. Preciso armazenar a informação dessas matrizes, então muitas vezes eu faço cálculo escalar, né? Eu não faço cálculo matricial. Né? E depois que eu calculo os estados estimados, eu uso a lei de controle, né? Menos k vezes os estados estimados agora, e não os estados reais. Né? Mas o KI vezes o integrador que eu calculo por fora. Eu não consigo, pessoal, estimar integrador. Tá? Ele é não observável, que a gente chama. Isso também é algo que é estudado em controle 1 e controle 2. Em controle discreto, né? Controle 2 e controle digital. Observabilidade de sistemas. A gente não vai no mérito, mas basicamente eu não consigo calcular esse cara aqui por observador. Tá? O observador só vai calcular os estados reais. Então, no caso do motor, ele vai calcular a corrente e a velocidade. Presumo-se que eu só posso medir a velocidade, não tem sensor de corrente, por exemplo. Então, eu consigo usar o observador para, com base na velocidade, determinar qual é a corrente da máquina. Tá? Sem eu precisar medir a corrente. Isso é bom também, porque muitas vezes a corrente vai ter todo... Lembra que ela ficava tudo cheia de ruído por causa do PWM? Então, na verdade, o observador vai ajudar a filtrar esse ruído. Ela vai pegar só a corrente mesmo. Então, ele ajuda também nesse sentido. Ele é um filtro, né? Tanto que o observador que a gente usa, ele tem o nome de filtro de Kalman, que vai muito além do observador de estados. É uma teoria muito complexa. Mas... o filtro de Kalman é um observador de estados. Então, existe... Como é que a gente projeta esse controlador, né? Esse observador? A técnica LQG, na verdade, é um controlador do tipo LQR mais o filtro de Kalman. Quando tem as duas coisas, ele é um controlador LQG. Bem, existe uma função pronta. Aqui entra o nosso pragmatismo. No MATLAB, no Octave, enfim. E para vocês usarem no Octave, pessoal, certifiquem-se que vocês estão usando a última versão do Octave, a mais atualizada, que foi atualizada em abril do ano passado. Por quê? Porque antes dessa versão, essa função ela dá um crash no Octave. Ele buga e acaba com ele. Tá? Eu tive de atualizar para poder usar com ele, mas está funcionando. Então, se vocês usarem a última versão, a versão atualizada do Octave vai funcionar. Enfim, no MATLAB, né, funciona bem. No Scilab, tem que fazer uma série de funções para funcionar, tá? Funciona, eu já usei muito o Scilab durante muitos anos essa função no Scilab, mas não é tão direto para fazer, tá? No Octave é mais prático. Então você usa DLQE, e ela vai calcular para ti o ganho L se você der a matriz AD, a matriz C, e aí tem duas matrizes, a Q e a R. A R é um número, né? A matriz Q, normalmente a gente usa a identidade, tá? Ela está associada com a confiança no modelo, né? Ou seja, quão confiável é o modelo que eu estou usando. A matriz R está associada com a confiança no sensor, né? Quão confiável é o meu sensor, o sensor de medição. Né? O sensor que está medindo é confiável, ele dá erro, enfim. É padrão, a gente está tudo 1. Então a gente usa aqui uma identidade e a R é a matriz 1. E a gente vai ajustando a R conforme a necessidade. Tá? E pronto. Ele vai te dar um ganho L. Você joga nessa equação. E normalmente você consegue já estimar os estados. Tá? No caso do controlador, que é um controlador LQR, tá? Ou LQC, que alguns chamam, é a mesma coisa. Existe uma função dele que R.
O D é de digital, se você não colocar o D, ele vai calcular para o tempo contínuo, tá? Então vai dar errado. Em que você coloca uma matriz A, nesse caso, ela tem que ser uma matriz A aumentada, que a gente chama. Por quê? Porque ela tem que incluir a informação do integrador, senão ele não vai dar o integrador junto, o integrador é fundamental. A matriz B aumentada, já tem as relações para ela, uma matriz Q e uma matriz R. Matriz Q, identidade. Matriz A aumentada é a matriz próxima matriz A, tem que fazer um conjunto de matrizes, né? Então depende do número de estados. Se tiver 2 estados, você coloca, na verdade não é n por n, é n por 1 aqui. Você coloca um vetor de zeros assim. Se tiver 3 estados, assim, e assim por diante. Aí você coloca a matriz menos C embaixo da matriz A e a matriz 1. Pode digitar assim no que teve que vai dar certo, tá? Matriz B também é a matriz B com um zero embaixo. Né? Matriz Q, identidade. Matriz R pode começar com 1. Tá? Se você reduzir o R, você diminuir o R, tá? R menor, você permite o sistema usar mais energia. Ou seja, ele vai ser um sistema mais rápido, ele vai gastar mais energia, vai ser um sistema gastão. Se você aumentar o R, você vai reduzir a quantidade de energia que está disponível para o sistema. Então, é um sistema econômico. Só que sistemas econômicos, pessoal, nem sempre são bons, tá? Porque nem sempre ele vai alcançar o objetivo desejado no tempo desejado. Então, é bom usar com parcimônia. Então, comecem com R1 e vão ajustando, né? Deixem o que? Identidade. Que, assim, se você conseguir realimentar os estados, se você conseguir realimentar X, né, de verdade, o LQR garante estabilidade. Se você não precisar usar as duas equações, né? Se você puder usar direto X aqui de verdade, o LQR ele é sempre estável, com X de verdade, não com X estimado. Sempre, sempre estável. Independentemente do que tu usar de Q e de R, ele sempre vai ser estável. Então, não importa o que tu fizer, ele vai estabilizar. Né? Por isso, ele é uma técnica muito boa. O LQG não é sempre estável, com o fluxo de calma junto e os estados estimados. Mas, assim, na maior parte das vezes ele vai ser estável também. Então, às vezes, tu pode zoar essas matrizes que ele vai estabilizar também, tá? Só que observem que esse ganho que ele calcula aqui nessa função, né, ele vai ser o ganho K, nossa de controle, e o ganho KI com sinal invertido. Né? Então, a gente só precisa trocar esse sinal do KI e vai dar certo, basicamente. Tá? Trouxe o exemplo, então, de código. Tá? Primeiro, a parte de sintonia, né? Então, basicamente, a gente tem que fazer as nossas matrizes. Deixa eu usar o roxo, que eu acho que é melhor. A gente determina as matrizes, coloca a nossa matriz, então aqui é contínua. Da matriz contínua, a gente pega a matriz digital e tem a matriz aumentada para o cálculo do controle. Certo? Então, fizemos nossas matrizes, colocamos a matriz Q e a matriz R para o controle, calculo o ganho K. Matriz Q e a matriz R para o observador, calculo o ganho L. Tá? Simples assim. O que isso é fisicamente? O K e o L. O K, pessoal, fisicamente, né, se a gente fosse fazer um tempo contínuo, ele seria um ganho inversor. Né? Na verdade, o cache aqui entraria o sinal medido, por exemplo, o IAS. Né? Mas esse IAS seria uma tensão. Né? Seria uma fonte que transforma a tensão, corrente de tensão, basicamente, que viria aqui. Então, o K é um amplificador operacional. Quando eu dava o controle 2, eu fazia os alunos montarem isso, pelo menos simularem, né, com simulador de circuitos, para ver que o negócio é equivalente. Porque às vezes o pop tem problema com saturação, tudo, é muito chato isso. Por isso que digital ele vai ser só um número e fica muito mais fácil. Né? Bem, então esse aqui é o projeto. Isso aqui é feito de forma offline. Tá? De forma online, o que vai dentro do meu controlador é basicamente isso. Tá? Você tem a equação de estimação, o observador, daqui eu só destaquei, né, que a corrente estimada é essa e a velocidade estimada é essa. O ganho aéreo já foi calculado antes, nas matrizes também. O octave às vezes é meio chatinho, é bom colocar isso daqui só para dizer que é um vetor, para ele fazer certinho as operações. E aí, se eu estiver trabalhando com não sei porquê. Tá, porque isso aqui eu quis. Enfim, ignorem isso daqui. Se eu estiver trabalhando com LQR, eu uso essa daqui. Ela não usa os estados estimados, ela usa os estados lidos.
seguidos, né? Se eu estiver trabalhando com o... Aqui eu coloquei tudo negativo porque é menos, então pode ser feito assim. Aí essa daqui ela trabalhando o LQG. Daí aqui eles usam os saldos estimados, né? Mas basicamente em duas linhas, né? Efetivamente em duas linhas, ou em três, se eu quiser destacar quais são os estados, em quatro, eu faço a menção de controle. Tá? Tem mais a linha de cálculo da integral, né? Cálculo da integral, que é a mesma forma do PID. Tá? Exatamente a mesma forma do PID, a única diferença é que não vai ter essa aqui. Tá? Não vai ter essa aqui, é direto a diferença. Tá? Então essa variável é uma variável que estoura muito mais fácil, no controlador vão tomar cuidado com ela. E essencialmente, esse é o nosso controlador. Né? Basicamente esse é o nosso controle LQG. E aí pessoal, fiz alguns testes na simulação, vocês também vão ter acesso ao código, né? Mas aqui é um LQR puro, tá? Aqui eu só variei a matriz R para 0.01 para ele ficar um pouquinho mais rápido, ele deu uns picozinhos de corrente, mas enfim. E aqui é o LQG com os estados estimados, que é praticamente a mesma coisa de desempenho. Então, em laranja está o estado estimado. O estado estimado ele praticamente acompanha o estado real. Quando eu coloco a perturbação, ele deixa de acompanhar. Tá? Só que ele tem o mesmo shape, a mesma dinâmica. Tá? Aí o integrador do controle, né, ele vai fazer que o negócio é certo. Se vocês olharem lá depois rodando o código, vocês vão ver que o valor real, que é o azul, ele está em cima da referência, ele está certinho. Ele segue perfeitamente a referência. Tá? Aqui também está com R igual a 0.1, eu acho. Aqui também é 0.1, não é 0.01, tá, pessoal? Enfim. Mas aqui o PWM é tudo normal. Exatamente a mesma simulação anterior, eu só troquei, né, coloquei lá aquele projeto e aquela lei de controle. Foi muito mais rápido de sintonizar aqui o PID. Tá? Além disso, ficou parecido com o comportamento? Ficou. Mas aquele PID eu demorei muito tempo para sintonizar. Esse aqui foi bem mais rápido. Tá? Então seria isso, né? Vocês deem uma olhada lá no código que eu forneci para vocês também no site da matéria. E espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil para vocês. Testem, né? Testem com o sistema de vocês, tem o código lá, vocês podem adaptar ele para o sistema de vocês. Beleza? Não custa fazer um teste a mais do tipo de controle. Então esse seria o último vídeo de controle assim, na matéria. Se tiverem mais alguma dúvida, perguntem, né, nos comentários, ou enfim, deem um like no vídeo também se vocês gostaram. Podem também perguntar por e-mail ou por outros meios, né? Se vocês têm mais dúvidas sobre controle, as próximas aulas de PI2 devem ser ativas de instrumentação ou microcontroladores. Vão ser mantidas as duas aulas nas próximas semanas, tá? Inicialmente pelo calendário nós não teríamos aula nas próximas 2 semanas de Projeto Integrador 2, só que em virtude dessa situação que nós estamos vivendo, nós vamos manter nas próximas 2 semanas as aulas de controle 2, PI2. Beleza? Então seria isso e até!